A, a Bíblia, a palavra de Deus, em alguns momentos, ela fala mais sobre finanças, recursos, ouro, prata, dinheiro, do que outros temas, como, por exemplo, temos aproximadamente 500 vezes que a Bíblia fala sobre amor, 460 vezes que fala sobre fé, mais 500 vezes que fala sobre oração, e temos aproximadamente 2.350 versículos que falam sobre finanças, riqueza, recursos financeiros. Vemos quase as parábolas que o Senhor Jesus Cristo ele transmite para as pessoas, quase sempre está relacionado com recursos financeiros também. Porque das coisas que podem corromper o coração do ser humano, quase que nada tem um potencial tão grande como o dinheiro. De modo que nessa noite, aqui, no seu bolso, na sua carteira, você pode ter dinheiro ou outra coisa, ou mamon. É a única coisa nas escrituras que Cristo compara com dinheiro. Então, você não está isento desse assunto. E Paulo escreve para Timóteo o seguinte, 1 carta de Timóteo, capítulo 6, verso 9. Vamos que os irmãos acompanhem. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentações, em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um pastor, Timóteo era jovem. Apesar de Timóteo ser pastor, Timóteo ainda era um jovem. E esse é um desejo que está intenso no coração do jovem. O jovem quer um celular caro, uma roupa cara, está cheio de projetos, está cheio de sonhos. E no verso 3, Paulo diz assim, se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, no verso 6 fala assim, de fato, de grande lucro é a piedade, com contentamento. Então, na igreja havia alguns hereges que pregavam a teologia da prosperidade. E essa teologia despertava o interesse das pessoas por riqueza. Então, Paulo, isso não é uma coisa nova. Já existia isso nos séculos passados. Então, Paulo está instruindo Timóteo, diz assim, olha, a piedade, as escrituras, ela produz um lucro, mas não um lucro propriamente financeiro. Ele fala sobre o contentamento. Então, Paulo adverte Timóteo para ele passar essa mensagem para a igreja. Para assim, que os que desejam, os que acolhem essa doutrina e que são despertados por esse desejo, eles acabam por se desviar. Isso já acontecia no passado, porque o amor ao dinheiro ele é a raiz de todos os males. Mas se eu perguntar para você essa noite, você ama o dinheiro? Você vai falar que você não ama o dinheiro. Ninguém ama o dinheiro propriamente. Por quê? Porque nós criamos uma definição de amor. Uma definição que não nos compromete. Somos nós que definimos o que é o amor e o que não é o amor. Por isso que ninguém, segundo as nossas definições, ama o amor. Nós podemos não ter a definição correta do amor, mas nós temos evidências, temos sinais, temos sintomas. Você pode nunca dizer que ama alguém, mas você pode mostrar isso com ações, não com palavras, com gestos. E nós passamos quase toda parte da nossa vida pensando em dinheiro mesmo. Há uma pesquisa que diz que o ser humano passa 50% da sua vida pensando, fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Só que ele não pensa na palavra dinheiro. Ele pensa, por exemplo, como guardar mais dinheiro, como investir bem o dinheiro, como garantir o dinheiro que tem, como economizar mais dinheiro, como comprar coisas com o dinheiro que tem, como estudar para ganhar mais dinheiro, como não gastar o dinheiro, como comprar coisas com o dinheiro que tem, como obtê-lo, como mantê-lo, como economizá-lo, como gastá-lo. Então, a nossa vida gira em torno disso. É uma coisa que não sai da nossa realidade.
não apenas isso, o dinheiro hoje move as pessoas. Você vê que quando as pessoas procuram um trabalho, eles não estão muito preocupadas em saber se o trabalho é bom ou ruim, de acordo com o que elas vão fazer. A maior preocupação é o salário. Quanto é que eu vou ganhar? Isso é que preocupa. O que você vai fazer não é tão importante assim. Então, de acordo com o dinheiro, de acordo com o salário, nós trazemos a definição se o trabalho é bom ou não. Não de acordo com a atividade, mas por causa do salário. Nós não ficamos preocupados com a glória de Deus. Nós não estamos preocupados se nós podemos glorificar Deus nesse trabalho, não. Porque o que importa é o dinheiro. E não é o desejo propriamente pelo trabalho que move as pessoas a acordarem pela manhã, fazerem tudo o que tem que fazer. Porque se tirarem o dinheiro daí, você perde a motivação. Até pessoas que se tirarem... Eu falei isso da última vez que eu falei com os irmãos sobre finanças. E hoje nós vemos muita gente que é cuidadora de idoso, né? Eu falo isso com frequência, né? Mas é o cuidador do idoso que faz o quê? Que paga. Que transmite um dinheiro. Fala assim, eu amo idoso. Eu tenho uma paixão por idoso. Mas você vê que a pessoa que ama idoso, tem idoso na família, mas nunca procurou saber. Ela ama o idoso que tem aquilo, que produz aquilo que eles amam, que é o dinheiro. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre o desejo, fala assim, porque o amor ao dinheiro, ele fala assim que é a raiz. Ele fala que por causa desse desejo, muitos se desviam da fé. É a cobiça que tem em jogo. Talvez você ouve uma palavra como essa, você fala assim, os ricos precisam ser analisados. Só que aqui não é apenas sobre as pessoas ricas. Você pode não ter dinheiro, mas ainda assim ter muito amor por ele. Há muito pobre que ama mais dinheiro do que rico. Ele ama aquilo que ele não tem. Ele vive pensando em como ter mais. Não sei o que é mais fácil, se é você se tornar escravo do dinheiro porque você já tem dinheiro, ou se tornar escravo para ter dinheiro que você não tem. Porque você tem mais desejo de ter o que você não tem. O rico já tem alguma coisa. A preocupação dele é manter. A sua preocupação é ter, é desejar. Então você vê que até mesmo as nossas crianças hoje, na igreja ou fora da igreja, elas já crescem com esse amor ao dinheiro. Porque elas recebem isso de quem? Dos pais. Elas recebem isso dos pais. Você vê que o pai ou a mãe fala assim para o filho, eu quero que você seja alguém lá no futuro. Não está falando de alguém, fala alguém que tenha recursos. Sempre é assim. Eu me lembro aqui, uma criança na igreja que perguntou assim para mim, falou assim, eu quero ser pastor também. Mas antes de eu tomar essa decisão, pastor tem que me falar, quando é que o pastor ganha? Aí eu falei, não é possível. Então, o dinheiro nos move a tomar decisões, a escolher profissões, a fazer as coisas que dão mais recursos. Hoje mesmo eu estava conversando com meu irmão e me perguntou mais novo, o que tu quer ser? Eu falei assim, eu queria ser advogado. Falei, mas você não quer ser mais advogado? Ele falou assim, advogado recebe, demora muito para receber o dinheiro. Porque tem que responder os processos, isso atrasa muito, porque é uma coisa para já. Então você vê que a nossa preocupação, você vê pessoas fazendo enfermagem, medicina, um monte de cursos, não é a preocupação de cuidar do ser humano. Eu amo esse curso, tudo bem. E se não tivesse dinheiro envolvido, será que você ainda amaria esse curso? Você ainda amaria isso? Então, mas em qual parte da Bíblia diz que dar o melhor para os filhos é dar recursos financeiros para eles? Não existe um texto bíblico que diz sobre isso. Isso, você pode pensar que é uma coisa que está muito longe da sua realidade, mas eu tenho que, em algum momento, nessa noite, o Senhor vai tratar com você. Eu sei disso, tenho plena certeza disso. Você vê que às vezes a moça, o moço, o rapaz, ela que faltar conhecer alguém, quando vai contar isso para os pais, para os amigos, primeira coisa, se for uma mulher, fala assim, onde é que ele trabalha? Essa preocupação, geralmente, não é porque querem saber se ele é um rapaz trabalhador. Como você não tem coragem de perguntar quanto é que ele ganha, você perguntar onde é que ele trabalha, que por meio disso você vai saber, ou vai ter noção se compensa ou não, se é um bom pretendente ou não. Se ele tiver bom recurso, ele é um bom pretendente.
isso tudo revela a paixão, a avidez que o ser humano tem pelo dinheiro. Isso gira em torno de nós. É uma coisa que nós, como igreja, devemos abordar. Um dos primeiros sintomas da paixão pelo dinheiro é a insatisfação. O sábio Salomão fala assim, em Eclesiastes 5:10, anota aí, irmão, para você vai ficar em casa depois, fala assim, que quem ama, Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro nunca está satisfeito, nunca ficará satisfeito. Talvez a tua insatisfação não é porque você ganha pouco, não é porque você tem pouco, às vezes é porque você tem muito amor ao dinheiro mesmo. E você quer sempre mais. As pessoas que amam o dinheiro, elas veem muito que elas têm como se fosse pouco. E veem um pouco que elas têm como se fosse nada. Nunca tem para nada. Nunca tem para agradecer, nunca tem para contribuir, nunca tem para ajudar. E sempre reclamando com o que tem. E isso gera no coração do ser humano o quê? A ingratidão. Você nunca vai ser grato a Deus se você pensa que Ele não deu o suficiente para você. Você nunca vai ser grato a Deus se você começar a pensar que você precisa mais do que você tem para estar satisfeito. Ah, se eu conseguir um trabalho assim, eu vou estar satisfeito, eu vou estar feliz. Não. Não há satisfação, salário nenhum vai produzir uma satisfação no coração de alguém que não está satisfeito com Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, que em 1 Timóteo 6:8, fala assim, tendo porém alimento e vestuário, estaremos com quem? Satisfeitos. Estaremos felizes. Senão você não tem poder para satisfazer o nosso coração. Só Cristo Jesus. E agora, um ponto que vai tratar diretamente com você. Muitos não amam propriamente o dinheiro, o papel que fica na nossa carteira. Mas eles amam o quê? A sensação que o dinheiro traz em nós. Ou melhor, a sensação que eles conseguem adquirir por meio do dinheiro. Nós vemos numa geração que as pessoas não suportam ficar sem comprar coisas, sem ter que coisas novas. Elas precisam sempre comprar coisas novas. Se você não comprar uma coisa nova, você não tem uma nova emoção, uma nova alegria, uma novidade. Nós vivemos assim. Qual o problema de não ter uma coisa nova, por exemplo? É que você não tem um novo sentimento. Você não tem uma nova emoção. Então, e não ter um sentimento novo nos fere, nos incomoda, nos faz sentir velho. Você não tem uma roupa nova, um penteado novo no cabelo, uma bolsa nova, você se sente velho. Você sente que você não está evoluindo. Nós vivemos num mundo de sentimentos. Você vê que muitas mulheres, elas compram coisas novas, não é porque elas têm necessidade daquilo. Não é porque elas não têm sapato, não têm roupa, não têm bolsa. Elas têm isso. Homens têm isso também. É que o problema não está em não ter essas coisas, está em não ter a sensação nova, sabe? Você precisa fazer um negócio no cabelo novo, e você vê, quando você sai do salão, você dorme, e acorda, parece que já ficou velho de novo. Você precisa fazer uma coisa nova de novo, e não ter esse sentimento novo nos fere. A gente se sente cansado, como se, sei lá, tivéssemos a envelhecer. Então, se a nossa vida, ela depende, a nossa alegria depende das coisas que nós podemos adquirir com dinheiro, então nós sabemos quem é o Senhor da nossa vida. Então sabemos se nós amamos o dinheiro ou não. Às vezes algumas pessoas falam assim, não, pastor, esse não é o meu caso. Eu não tenho apego ao dinheiro, eu não tenho apego. E tem gente que não tem apego ao dinheiro, compra tudo que encontra aí, porque se não comprar, não vai ter essa sensação nova também, que consegue adquirir por meio do dinheiro. Porque bolsa nova, sapato novo, celular novo, é uma sensação nova também. Então, quando as nossas emoções dependem dessas coisas, meus amigos, esquece. O Senhor, o dinheiro é o Senhor da sua vida. E você ama essa coisa. Você vê que é o dinheiro que nos move a tratar as pessoas com mais respeito. Eu lembro que eu estava no shopping no mês passado, eu vi um rapaz que pegou um monte de roupa aqui.
para comprar. Todo mundo estava olhando para ele. Todo mundo olhava com um certo respeito. Eu falei, meu Deus, eu também peguei um monte de coisa. Eu só fui para trocar uma camisa lá. Falei, não, vou tirar umas 5 e vou provar também, só para trocar uma. Então, o dinheiro nos move a tratar as pessoas, porque se nós encontrarmos um ser humano que nós podemos perceber que tem alguns valores, esse é o ser humano que tem valor para nós. Esse tem valor para nós. E quando você ama algo, você respeita a pessoa que tem aquilo que você ama. Você tem uma certa honra. Então, nós avaliamos as pessoas de acordo com aquilo que elas têm. De acordo com a bolsa que ela tem, com o celular que ela tem, com o tênis. É assim que nós avaliamos as pessoas. Então, quando você avalia mais as pessoas, respeita ou honra mais as pessoas que têm mais recursos do que não tem nada, o seu respeito, a sua honra, não está pelo ser humano, está pelo dinheiro que ele tem, está pelos recursos que ele tem. Aí revela que você ama o dinheiro, que você respeita, você honra aquilo que você ama. Então, de acordo com aquilo que as pessoas conseguem com o dinheiro, elas conseguem o que de nós? Respeito. Elas conseguem respeito. Porque se nós temos o mesmo tênis, a mesma marca, a mesma bolsa, a mesma marca, nós temos alguma coisa em comum. Você merece o meu respeito. Isso é uma coisa muito prática. Quando chega alguém no seu trabalho, que está bem apresentado, com uma roupa de marca, a pessoa não abre a boca, mas a roupa já fala que eu mereço respeito. E você respeita aquela pessoa. O tratamento é outro, o respeito é outro, a honra é outra. Porque ele em silêncio, mas aquilo que você ama, fala, respeita, respeita. É só você ver como você trata as pessoas no seu ambiente de trabalho. Você trata todos do mesmo jeito, até as pessoas que não usam roupas de grife. Ou tem alguém que você olha e impõe um certo respeito para você, mesmo que a pessoa não disse nada de acordo com as vestimentas que essa pessoa tem. Não é assim que a nossa geração é? É justamente isso. As roupas se falam, se conversam, hoje em dia. Isso não está longe da nossa realidade, não. Terceiro ponto. Vocês poderem me acompanhar em João 12. Quando a gente ama algo de verdade, a gente se apega àquilo que a gente ama. A gente se apega mesmo. Quando você ama, você quer fazer o quê? Você quer proteger. Você quer guardar. Você fica com medo de perder aquilo que você... Você vê pessoas quando estão apaixonadas, vão falar assim, não, eu tenho medo de te perder. Não é assim. Não acontece isso, irmãos? Amém? Amém. Eu tenho medo de perder você. Em João 12, 3, diz assim. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou perfume nos peitos de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariote, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão e tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que as pessoas colocavam aí, do que as pessoas ofertavam aí. Judas viu aquela mulher a derramar um perfume caro. Quando a Bíblia fala que um perfume caro, é porque um perfume caro não é simbólico, não, como um negócio que a gente viu aí esse dia. Não é simbólico, não, né? É caro mesmo, irmãos. E Judas, vendo isso, ele sentiu que aquela oferta que estava sendo dada para Cristo era o quê? Era um desperdício. Judas pensou que o projeto social de ajudar os pobres era mais importante do que trazer uma oferta de valor para Cristo. Judas andava com Jesus, comia com Jesus, mas o amor de Judas não era por Jesus. Judas não apenas não ofertava, mas como via aqueles que faziam isso como fanáticos. Ele via as pessoas que faziam isso como se não soubessem gerenciar bem os seus recursos.
Ele queria ensinar as pessoas a iniciar o seu recurso, porque ele amava isso. É a preocupação dele no coração dele, no íntimo dele. Na fala dele, estava criando uma teologia de mais preocupação com os pobres do que preocupação de glorificar ao Senhor com os recursos que não era dele. Se ele era assim tão preocupado com o recurso que não era dele, imagina os recursos dele. Judas foi o primeiro a usar os pobres para criar essa teologia do discurso com preocupação dos pobres para poder roubar. Isso é uma preocupação de Judas. O amor ao dinheiro, olha o que o amor ao dinheiro faz. Ele destrói o ser humano. Até mesmo um apóstolo, irmãos. Apóstolo. Um homem que pregou, batizou, fez milagres, andou 3 anos com Jesus. Ele pregava, ele recebeu todos os privilégios que todos os apóstolos haviam recebido. E em Marcos 6:7, quando Jesus envia os apóstolos, diz assim, Marcos, chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Judas recebeu poder sobre os demônios também. Ele foi fazer missão. Ele tinha poder sobre os demônios, mas não tinha poder sobre o amor que ele tinha ao dinheiro. Ele era um missionário. Você consegue imaginar isso? Um homem escolhido por Jesus. Então é possível você andar com Jesus, ouvir as palavras de Jesus, receber os dons e os cargos de Jesus, participar da ceia com Jesus, mas ainda assim o teu amor por dinheiro ser maior do que o teu amor por Jesus. Ele andou 3 anos com Jesus. Judas amava as coisas que Jesus dizia. Ele nunca discordou de Jesus. Nunca vemos Judas a debater assim verbalmente, quando fala assim, não, isso aqui eu discordo. Ele estava aí ouvindo tudo. Mas só que ele amava o dinheiro. Não amava Cristo acima de tudo. Aquele que não ama Cristo acima de tudo, não ama Ele de forma certa. Não ama Ele de forma verdadeira. O amor ao dinheiro fez um apóstolo se tornar o quê? Um ladrão. Um ladrão. Ele não era apenas um apóstolo comum como João Pedro. Ele era um apóstolo que tinha quê? Cargo. Ele era o tesoureiro do grupo. Isso assusta, irmãos. Isso assusta porque um homem que estava tão próximo de Jesus, mas o coração dele estava muito distante. Ele andou 3 anos e ele nem estava tão envolvido em trabalhos assim seculares. Ele também havia deixado tudo, menos o amor que ele tinha ao dinheiro. Todo mundo aí abriu mão de tudo. O Pedro disse, fala assim, nós deixamos tudo. Não falei, eu falo, nós deixamos tudo e te seguimos. E Judas estava incluso nesse nós também. Ele abriu mão também. Mas ainda assim no coração dele havia um pecado resistente. O apego, a paixão. Talvez ele andava com Jesus porque sabia que teria facilidade de conseguir roubar. Porque ninguém estava preocupado com o dinheiro aí. Mas ele estava preocupado. O homem que ama o dinheiro não precisa nem de Satanás para destruir a sua própria vida. Porque o apóstolo Paulo diz que ele é a raiz de todos os males. E no verso 6 diz assim, Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Irmãos, e quando nós podemos ver que Judas não foi um homem convertido, por quê? Porque o coração dele não foi transformado. O bolso, ele estava mais preocupado com o bolso dele do que com o coração. E quando Deus muda de fato o coração de um homem, ele muda também o seu bolso. Deus muda o coração e o bolso. Vocês conseguem imaginar um pregador ladrão? Um apóstolo ladrão? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, que Jesus teve um tesoureiro corrupto, envolvido em escândalos financeiros, por causa da paixão ao dinheiro? A gente vê corrupção no governo, a gente vê corrupção em um monte de lugares. Não é uma coisa nova. Jesus teve um tesoureiro assim também, que amava o dinheiro. Cuidado com o que você sente pelo dinheiro. Alguns não vendem o seu mestre como Judas, mas vendem os seus princípios no trabalho. Precisam fazer coisa errada para fechar contratos, para fazer negociações. Vendem. Eles colocam o dinheiro acima do Senhor. E para agradar os seus chefes, os seus colegas, os seus amigos, às vezes tem que desagradar quem? A Deus. Cuidado, cuidado. Muitos dos que andaram com o Senhor Jesus Cristo
Cristo. Muitos mesmo, Paulo fala assim, que muitos nessa paixão acabaram por se desviar. Quem imaginava que Judas, que estava presente em todas as ministrações de Jesus, travava uma batalha que ninguém sabia? Ele estava aí no meio dos irmãos, mas o coração dele não estava no Pai, estava no dinheiro. Ninguém olhava para ele e falava assim, você ama o dinheiro. Ninguém. Quem vai desconfiar de um pregador, de um apóstolo? Que você esteja aqui hoje travando essa batalha, tem apego ao dinheiro, seu coração sangra quando é para ajudar alguém, quando é para fazer uma contribuição, os seus parentes, os seus amigos, a igreja, os seus colegas, o seu coração sangra. Judas ouviu todas as pregações de Jesus que ele pregou contra o amor ao dinheiro. Judas ouviu tudo. E talvez ele estava convencido de que ele não amava o dinheiro. Talvez nessa noite você também esteja convencido, você fala assim, mas pastor, eu não amo o dinheiro. Só que o amor ao dinheiro, ele cega o entendimento. Então, mano, que em algum momento nessa noite você ouviu essa pregação e você fala assim, não, isso é para o fulano. Tomara que o fulano ouça isso. O amor ao dinheiro cega. Deus está a tratar com você nessa noite. Não é com seu amigo. E talvez Judas, quando ouvia as pregações de Jesus sobre o amor ao dinheiro, ele pensava nos outros. Mas era com ele que Jesus queria tratar. Porque esse amor ao dinheiro, às vezes, nos cega. Nos faz parecer a nossa avareza, nosso apego como economia, sabe? Nos faz tratar assim. E foi numa noite de ceia também que Judas fez o quê? Foi trair o seu mestre. Nós estamos numa noite de ceia também. E Judas recebeu um dinheiro que não era para ele ter recebido quando foi trair Jesus. Irmãos, cuidado com o dinheiro que você recebe. Tem dinheiro que você não pode aceitar. Dinheiro que você não deve aceitar. Tem dinheiro que talvez está na sua conta, na sua carteira, na sua vida, que não deveria estar. Porque você conseguiu por meios ilícitos. E quando um homem se apercebe disso, ele vai fazer o que Zaqueu fez. Se você está com vergonha de restituir, você deve doar para os pobres. Tem dinheiro que não deve permanecer com você quando você tem um encontro com Jesus Cristo. E em Mateus, no capítulo 27, no verso 5, diz assim, e tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Tanta tristeza, angústia, remorso no coração, o próprio Judas foi se enforcar, e o apóstolo diz que esse mal ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é o fim das pessoas que amam o dinheiro. Não tem alguém que ama o dinheiro e vai terminar bem, porque a pessoa se enrola, a pessoa acaba por se tornar um mentiroso, um defraudador, um enganador, para sustentar esse vício. E outro ponto é que Jesus, em Mateus 6, no verso 24, ele diz assim, se vocês puderem anotar, né? Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Vocês conseguem ver, irmão? Assim, você vai ter que desprezar um. Você não pode servir os dois. Na Bíblia, a única coisa que é chamada de Senhor é o dinheiro. A Bíblia não chama sexo, não chama dinheiro, não chama adultério, não chama inveja, não chama nada, nenhum outro pecado de Senhor. Ele está falando, o dinheiro é a única coisa que é comparada com Deus nas Escrituras. O Jesus não chamou nem o diabo de Senhor. Então, assim, o dinheiro, ele é um Senhor. Ele é um Senhor. Ele é mamon. Ele diz que o dinheiro não quer estar apenas na sua carteira. Ele quer estar no seu coração. Ele quer estar nos seus pensamentos. Ele quer estar aí com você. Ele quer dominar você. Porque o dinheiro, para muitas pessoas, não é apenas para conseguir coisas, para se manterem. É para trazer um sentido para a vida. Para trazer uma segurança, uma certeza. Então, se você acha que precisa ter mais, para ter mais alegria, mais segurança, então nessa noite, nós sabemos quem é o Senhor da sua vida, quem governa a sua vida, aonde está a sua
fé. Nós podemos ver que algumas pessoas, quando não têm recursos, elas ficam ansiosas. Quando têm pouco dinheiro, elas ficam com medo. Por quê? Porque elas depositam mais a sua fé nos recursos do que em quem? Do que em Deus. Até mesmo no final do mês, a gente deposita mais fé nos nossos recursos do que quem? Em Deus. Isso diz muito sobre onde está a nossa fé. Diz muito sobre a nossa confiança. E talvez, se você perdesse o seu emprego, você estaria ansioso. Porque você acredita que quem mantém você é o seu chefe, é o seu trabalho, e não Deus. Isso diz muito sobre quem é o Senhor da sua vida. Me diz quem vai garantir o seu final do mês. Me diz se a sua fé está em quê para o final do mês. Devemos saber quem é o Senhor da sua vida. Devemos saber onde está a sua fé. Devemos saber quem você confia para se manter. Por isso vemos pessoas quando perdem trabalho, perdem paz, perdem alegria, se enfocam, perdem o sentido da vida, ficam desesperadas. Não porque estão sem trabalho, mas porque estão sem dinheiro. Isso diz muito, nós devemos nos analisar. Então, como você se sente? Eu quero convidar você a fazer uma análise para dentro de você. Como você se sente quando não tem recursos? Quando não tem nada na conta? Eu quero que vocês entendam algo, irmão, que não estou aqui a desprezar o dinheiro. Porque a gente viu na semana retrasada a necessidade que nós temos de, como cristão, investirmos nas coisas, nos dons que o Senhor dá para nós. Porque o dinheiro é uma bênção, de fato, quando ele está atrás do nosso bolso. Mas quando ele está aqui no coração, ele é uma maldição. O dinheiro é sempre perigoso, é como uma arma. A arma não mata ninguém. A arma está aí, não faz mal para ninguém. Mas ela é sempre o quê? Perigosa. Porque você pode usar sempre para proteger, para matar alguém. Olha, e às vezes nós somos tentados, não conseguimos dizer não ao dinheiro. Porque nós amamos. Às vezes, já aconteceu comigo. Você está na sua casa, você recebe um e-mail, do nada, dizendo assim: olha, tem um crédito aprovado para você. Você recebeu uma chamada, uma mensagem, do nada, uma proposta. O seu limite foi aumentado. Mas quem pediu? Quem perguntou essas coisas? Às vezes, Satanás. Ele não chega com chifre, não. Ele chega com essas propostas, irmãos. E você tem que ficar com o olho aberto. Fica com o olho aberto. Esse pessoal do cartão de crédito não se importa muito com você. Você entendeu, irmão? Eles vão te tratar bem, vão te ligar, mas eles não estão se importando com você. Eles querem metas. Vocês conseguem entender? E nós devemos ver sempre, como dizem agora, abre os olhos, irmão. Sempre mesmo. Vigia, irmão. Às vezes você vai se colocar em dívidas e você vai pensar que isso é uma bênção do Senhor. E se vocês puderem me acompanhar em Provérbios 3, verso 9, essa é uma área da nossa vida que é muito delicada. A gente não aborda da forma certa. Existem dois tipos de pessoas na igreja. Provérbios 3, 9. Ou quem não puder achar, né, pelo menos anota para que possa verificar em casa. Eu vou ler aqui. Diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de monstros os teus lagares. Amém, irmãos? É nessa área do ser humano, que o ser humano mais se apega, que o ser humano não quer abrir mão, que Deus faz o quê? Que Deus diz o quê? Honre ao Senhor com teus bens. É fácil a gente honrar o Senhor com nossos louvores. É fácil a gente honrar o Senhor com nossas orações, com a nossa adoração. Mas aí, você fala, o pastor agora está a pregar a teologia da prosperidade. É nessa área que nós começamos a questionar. Até agora, tudo que eu falei, que você falou, não, realmente, é verdade. Mas quando entramos nessa parte que Deus diz, eu quero que você me honra com o que você tem, você começa a questionar. E Deus diz assim, honre-me com o que você tem. E Ele faz promessas. Nas Escrituras, em Êxodo 34, no verso 20, o Senhor dizia para o seu povo, quando eles iam
no momento de adoração, fala assim, ninguém aparece diante de mim com quem? Com as mãos vazias. Deuteronômio 16:16 fala assim, e na festa dos tabernáculos, ninguém vem de mãos vazias perante o Senhor. O ser humano, quando fala nessa área, ele se sente atacado. Porque mexe num ídolo, porque mexe em algo que ele ama. Por isso que nós vemos muita gente hoje na internet debatendo se o dízimo é válido ou não. Não é porque está preocupado justamente sobre esse entendimento, mas é porque é algo que não está disposto a abrir mão e honrar o Senhor com seus bens. Então nós nos defendemos. Nós não queremos honrar o Senhor com nossos bens, porque quem de fato entende aquilo que Cristo fez por ele na cruz, entende que Cristo merece mais do que 10% do que ele tem, porque Cristo deu tudo para ele. Então, a gente ensina, aprende aqui que não há absolutamente nada que esteja em nós que não pertence a quem? Tudo pertence a ele. E o Senhor faz reivindicações nessa área de honrá-lo com nossos bens. Às vezes, quando a gente fala sobre essas questões de honrar o Senhor com nossos recursos, quando eu vi, a primeira vez que eu ouvi isso, eu dei muita risada. As Escrituras dizem que havia uma viúva que não tinha quase nada. Ela pegou na única moeda que tinha e foi ofertar ao Senhor. E sabe quem estava olhando? Jesus. Os ricos iam lá, colocavam os que sobravam, mas Jesus estava olhando a oferta daquela mulher. Você consegue imaginar Jesus de olho na oferta? Não uma coisa meio estranha, mas Jesus estava observando tudo. Jesus ouve tudo o que você tem para oferecer para ele. Ele observa, ele vê. De tal modo que ele repreende o seu povo em Malaquias, no capítulo 1, no verso 6. Ele fala assim, o filho honra o pai e o servo o seu amo. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Vós, sacerdote, vocês me desprezam e vocês perguntam em quem temos desprezado, Senhor. Então o Senhor diz assim, ofereceis sobre o altar pão profano e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Ora, apresenta ao teu governador e você vai ver se ele vai se agradar da sua oferta. Então, entender? O Senhor está dizendo para o seu povo, para o Senhor assim, vocês oferecem coisas para mim que se vocês oferecessem para os vossos governantes, eles se sentiriam ofendidos. Se eu sou o Senhor da vida de vocês, cadê a honra? E essa honra aqui, ele não está a falar sobre apenas louvor e adoração, está a falar sobre recursos, porque aquele povo, aquele sacerdote, eles faziam o quê? Eles davam a pior coisa que eles tinham para dar para o Senhor, os animais doentes, os pais que estavam ruins, pegavam o melhor para si, e davam pior para o Senhor. E Deus se sentia ofendido com aquilo. Assim conforme Caim ofendeu com a oferta que ele deu para o Senhor. Então, o que está em jogo aqui não é questão de valores, é questão de honra do ser humano. Porque é aí onde você não quer que ninguém toque na sua vida. Isso afronta o ser humano. Aí não, tipo, Deus é o Senhor de tudo na minha vida, menos do meu recurso. Não. Aí eu administro. Então, e o Senhor, ele faz promessas sobre essa questão da gente honrar o nome dele. 1 Samuel 2:20, 2:30, ele fala assim, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O mesmo princípio sobre essa questão de honra, ele se aplica em quê? 1 Timóteo 5:17, quando Paulo ensina para Timóteo sobre honrar as pessoas que se dedicam onde? No ministério da palavra. Ele fala assim, os presbíteros que administram a igreja, eles são dignos de quê? De serem tratados com dupla honra. Essa honra, no 1 Timóteo 5:16, 5:17, 5:18, ele fala assim, porque o trabalhador, ele é digno de quem? O seu salário. Essa honra envolve recurso. E não apenas isso. O próprio apóstolo Paulo, ele ensina a igreja a honrar com seus recursos. 1 Coríntios 2:6, ele fala assim, digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também faz o quê? Pouco vai ceifar. Aquele que semeia abundância, abundância também ceifará. Então, mostrando que existe uma promessa condicional da parte de Deus, que aqueles que têm prazer de semear mais, vão colher o quê? Vão colher mais, da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós devemos lidar com as finanças, com nossos recursos?
A melhor forma de lidar com o dinheiro é fazer com que ele faça o quê? Te sirva. E não você servi-lo. Você deve ser o senhor dos seus recursos, não ele ser o senhor da sua vida. Se vocês puderem me acompanhar em Atos 4:34. É sempre bom que os irmãos anotem os textos bíblicos. Sempre bom. Atos 4:34 diz assim. Pois, todo mundo achou, não foi? Diz assim, pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam os peitos dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade. Amém? Esses irmãos aqui, antes disso, eles eram como nós, avarentos, apego ao dinheiro, tinham o dinheiro como Deus das suas vidas. Mas quando eles se converteram ao Senhor, e alguns vendiam os seus recursos de forma voluntária para ajudar o necessitado da igreja, eles traziam esses recursos. E sabe onde é que eles colocavam? Nos pés dos apóstolos. Nos pés. É uma forma de mostrar que o lugar mais alto que o dinheiro pode ter na vida dos servos de Deus é nos pés. Não é no coração. É um lugar baixo. É aí. Os crentes devem colocar os seus recursos aí. O seu recurso ao trabalho de quem? Do reino de Cristo. É o que esses irmãos faziam. Eles usavam os seus recursos para que os irmãos que não tinham nada pudessem ser o quê? Ajudados, auxiliados. Eles não eram avarentos, porque o coração deles foi mudado, o bolso deles foi mudado também. Eles tinham prazer em ajudar os necessitados. Será que o que a gente vê com a igreja moderna hoje? Não é isso que a gente vê. Não é isso. Eu posso ter algumas aplicações com vocês aqui, irmãos. Primeiro é que, quando Paulo escreve essa carta, Paulo não está a dizer que os cristãos não podem ter riquezas. Não está a dizer que os cristãos devem abraçar a teologia da pobreza. Não. A 1 Timóteo 6,17, eu vou ler aqui para vocês acompanharem, fala assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas fazemos o quê? Gozarmos. Todo mundo conseguiu acompanhar a leitura? Paulo está trazendo uma orientação para pessoas ricas na igreja. Se ele escreve porque tem essas pessoas na igreja, Paulo está a dizer: Timóteo, instrui os ricos para que eles não sejam o quê? Altivos. Ele não diz os ricos para serem pobres ou para viverem na pobreza. Não fala de ricos para vender os recursos que tem. Fala assim, diz a eles que não devem colocar a sua esperança nos recursos que ele tem. Eles não podem se orgulhar por terem mais do que os outros. Eles mandam os ricos da igreja produzirem boas obras para que eles possam ser ricos também em quem? Em obras. No verso 18 fala assim, que pratiquem bem e que se enriquecem de boas obras, que sejam liberais e generosos. Paulo está dizendo assim para a igreja. Os ricos da igreja devem fazer o quê? Ser liberais, ser generosos. Devem usar os seus recursos para fazer o quê? Para ajudar os irmãos, para ajudar a obra do Senhor. Então você vê um camarada que tem recursos financeiros, vai orar mais para Deus abençoar financeiramente. Não, você é a bênção que Deus já trouxe. A bênção está aqui. Então entender isso, irmãos? É a orientação de Paulo, porque o próprio apóstolo Paulo, várias vezes, ele agradece alguns irmãos, algumas igrejas que ajudaram ele financeiramente. Filipenses 4,16 fala assim, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas que duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas que pode ser acreditada na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é muito mais eficiente. Ele fala assim, olha, eu recebi a ajuda de vocês supriram a minha necessidade, eu sou grato a Deus, por quê? Por isso, Paulo está agradecendo pela ajuda que os irmãos fizeram,
talvez os irmãos que tenham mais recursos. Uma das coisas que pode nos ajudar a sabermos lidar com o nosso dinheiro de forma certa, ou avaliarmos o nosso coração, ou orar de forma certa, é o que o sábio Salomão diz em Provérbios. Ele fala assim: 2 coisas eu te peço, mas não me negues antes que morra. Alonga de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o que é necessário, para que eu de fato não te nega e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar o quê? Do meu próximo e blasfemar contra o nome de Deus. A pobreza em si, ela não é uma virtude. O problema não está na pobreza nem na riqueza. O problema está onde? No coração. Está nos desejos. A riqueza não é um problema. Sabe qual é o problema? O amor a ela. Quando você vive para ela. Quando toda a sua vida gira em torno disso. Dinheiro, 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 dinheiro. Irmãos, se você receber mais recursos da parte de Deus, Deus espera que você seja mais o quê? Mais generoso com a sua obra. Mais generoso com o pobre. Uma pessoa com mais recursos, eu creio que pode fazer mais pela obra do Senhor também. Pode ajudar em comprar mais Bíblias, pode ajudar em muita coisa. Não fique com medo. Avalie o seu coração. Questione as suas motivações. O Senhor é poderoso para te ensinar e te ajudar a administrar bem os seus bens, como Ele ajudou Jó, Davi, Salomão e Daniel. Deus é poderoso, irmãos. Eu quero convidar você nessa noite a orar por suas finanças, irmãos. A orar pelos desejos do seu coração. Ore. Peça, Senhor, não me permite que eu ame o dinheiro. Não me permite que eu estude, que eu trabalho apenas pensando nos recursos financeiros, mas na sua glória. E se algum valor chegar em mim, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa administrá-lo para a sua glória. Ore ao Senhor nessa noite. Questione suas motivações ao nosso Deus. Use suas finanças, irmãos, para a glória de Deus. E seja liberado com as pessoas, irmãos. Amém? Porque aquele que empresta ao pobre faz o quê? Aquele que dá ao pobre faz o quê? Empresta ao Senhor. Amém? Tem essa também, o Senhor disse: é mais feliz o que dá do que recebe. Parece que o jogo inverteu hoje, né? A gente fica mais feliz quando recebe, né? Do que quando dá. Até um rapaz que ele falou uma coisa que chamou muita atenção esses dias para mim. Ele falou assim: eu acho que realmente os dons cessaram, porque nunca mais eu vi ninguém com o dom de contribuir. E a Bíblia diz que isso é um dom também. Então, irmãos, ore, irmãos. Nós temos 2 grupos de pessoas na igreja. Primeiro, as pessoas gastam tanto e fazem mau uso dos seus recursos, e aqueles que se apegam tanto que não conseguem desfrutar dos seus recursos como uma bênção da parte de Deus. Os 2 estão a pecar contra o Senhor. Amém, irmãos? Amém. É sábio, às vezes, interagir com sabedoria, como José, que economizou, mas mesmo naquela economia dele, ele pôde fazer o quê quando os irmãos chegaram? Ajudá-los. Amém? É assim que a gente deve administrar nossos recursos, para a glória de Deus. Vamos orar ao nosso Deus, fazer uma oração silenciosa, amém, irmãos?